Muito boa tarde. Já me conseguem ouvir? Ok. Estava a ver que não. Fogo, isto anda a bruxedo, como eu costumo dizer. Não está fácil. Boa tarde a todos, então. Vou aqui só preparar as minhas... Desculpem lá mais uma vez o atraso. Acreditem que não é normal. Só que isto deve andar toda a gente... Hoje foi exame, terminou às 6. Terminou um exame às 6. Tipo, vir do ACP até à escola mais próxima, ok? Deixem-me só cancelar isto aqui. Ok, preparar só aqui o vídeo. E apanhei um acidente por caminho. Pronto, deixem-me só ir aqui buscar o vídeo aula. Copiar. Ok. Claro. E eu agradeço a vossa compreensão, ok? É sempre chato vocês estarem aí à espera, não é? E eu nunca mais chegar. Ok. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos, ok? Sejam novamente bem-vindos. E vamos então dar início, ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou podemos começar? Tem feito tudo direitinho? Tem ido meter as palavras-chave? Sim? Ok, pronto. Muito bem. Ora bem, bem-vindo ao módulo 2, portanto é a aula 2 do módulo de segurança rodoviária e hoje basicamente é uma continuação daquilo que temos vindo a falar. Ok? Portanto, mais uma vez vamos falar muito na parte dos comportamentos. Ok? Portanto, comportamento cívico e segurança rodoviária que estão obviamente interligados com a condução defensiva. E vamos iniciar a aula, ok? Falando no comportamento a adotar pelo condutor, ou seja, vocês, o comportamento que vocês, como condutores, terão que ter perante outros utentes da via. Começando pela situação dos peões, ok? Portanto, o comportamento que, como condutor, nós temos que ter perante o utente de maior fragilidade da via pública, que é o peão. Portanto, o peão faz parte, é um utente da via pública, certo? Portanto, e é o mais frágil. Depois vamos passar e vamos falar com o comportamento que, como condutores de automóveis, nós temos que ter perante condutores de motociclos, que em termos de motociclos, ou seja, basicamente veículos de duas rodas. Portanto, que são dentro dos veículos, certo? Porque veículos podem ter motor e como podem não ter motor. Portanto, o velocípede, que é a bicicleta, é um veículo, o veículo de tração animal é um veículo, assim como depois temos os motociclos, os automóveis. Portanto, dentro dos veículos, certo? Os mais frágeis são, sem dúvida, os veículos de duas rodas, desde os velocípedes aos motociclos ditos simples, que são os motociclos de duas rodas. É claro que depois vai haver triciclos, vai haver quadriciclos, não deixam de ser frágeis, mas os mais frágeis, em termos de veículos, são então os veículos de duas rodas. E depois, não pela sua fragilidade, mas também requer por parte do condutor de um automóvel ligeiro uma atenção especial, os veículos pesados. Okay? Não por serem frágeis, de todo que não o são, mas devido às suas dimensões, etc., vão-nos criar, a nós, condutores de automóveis ligeiros, algum tipo de situações perigosas. Como vocês sabem, logo tirar-nos visibilidade, a própria manobra que eles muitas vezes têm que fazer para mudarem de direção, que ocupam as várias vias de trânsito, certo? Portanto, vamos, obviamente, trazer outro tipo de transtornos. Por isso, vamos também aqui dar umas dicas para que consigamos evitar ou minimizar o risco de termos algum tipo de colisão com esse tipo de veículo. Portanto, é por aqui que vamos começar. O comportamento que, como condutor de um automóvel,
ligeiro, que a maior parte dos candidatos que está aí é o que está a fazer, obviamente, certo? A tirar, correto? Temos que ter perante estes utentes. E vamos então começar pelo peão, que é sem dúvida o utente de maior fragilidade da via pública. Primeira situação que nós temos que ver, apesar de ser peão o utente de maior fragilidade, assim como qualquer outro utilizador da via pública, vai ter regras a cumprir. Portanto, o peão não é por ser o mais frágil que vai ter, por exemplo, sempre prioridade. Não, ele próprio vai ter sinalização, ele próprio, apesar de muitas vezes, por exemplo, no caso das passadeiras, e tendo autorização para fazer o atravessamento das mesmas, ele vai ter que na mesma tomar cuidado, não é? Ele vai chegar a uma passadeira que não tem sinalização luminosa, não tem semáforos, vamos chegar lá, ok, eu como peão, o que é que vocês fazem? Chegam lá e passam? Ou não têm nem mesmo que se calhar parar, olhar para um lado, olhar para o outro, certo? E depois, outras regras. Acham que podem, por exemplo, serem muito lentos a passar a passadeira? Vou parar agora aqui. Ou temos que ser andar normal? Ou podemos demorar muito a passar? Andar normal. Podemos ir a correr? Também não. Porquê? Porque podemos o quê? Cair. Percebem? Portanto, até isto vocês têm que saber também como peões. Ou seja, não pensem assim, ok, eu sou o utente de maior fragilidade, vou ter sempre prioridade. Não. Todos os utentes da via pública, independentemente de serem peões, serem veículos com ou sem motor, tudo que utiliza a via pública, certo? Tem direitos, assim como tem deveres. Não há nada nem ninguém que terá sempre prioridade. A prioridade não é um direito absoluto. Não há nada nem ninguém que terá sempre prioridade. Alguns de vocês nesta altura dizem, e os prioritários? Ou seja, a ambulância a assinalar a marcha, nem esses. Não há nada nem ninguém, nenhum veículo, nenhum utente que tenha sempre prioridade. A prioridade não é um direito absoluto. Ok? Isto é a primeira situação. Portanto, vai haver situações em que o peão terá prioridade, haverá situações em que o condutor terá prioridade, independentemente do condutor ter prioridade. Certo? Por o utente de maior fragilidade, por o peão ser um utente de maior fragilidade, ok? Obviamente, ele terá sempre que moderar a velocidade. Terá sempre que moderar a velocidade. Ok? Só um bocadinho, deixem-me só... Desculpem lá, estavam-me a ligar de uma escola, estava a ver se estava algum problema e não estavam a conseguir assistir à aula. Por isso é que eu atendi, também era trabalho. Ok? Pronto. Podiam às vezes estar com dificuldades e não estarem com acesso à aula e podia ser esse o problema. Está bem? Pronto. Como eu estava a dizer, ok? Todos terão então direitos e todos terão deveres. E como condutor, porque conduzo um automóvel e porque o peão é, obviamente, um utente de maior fragilidade, eu sempre me aproximo, independentemente de ter ou não prioridade, sempre me aproximo de um local frequentado de peões, ou vejo um peão, certo? Eu devo moderar a velocidade. Vai haver uma aula, mais lá para a frente, que nós até vamos falar que dentro do grupo de peões, certo? Nós vamos ter que redobrar a nossa atenção quando o peão é criança. Vai ser óbvio porquê. Porque é um utente que é imprevisível, normalmente não conhece ou não tem noção dos perigos e não conhece a sinalização, portanto, sempre é de menor estatura. Portanto, temos que, obviamente, como condutores, dar uma atenção especial quando o peão é criança. Quando o peão é idoso, e não falamos por motivos, porque é que nós temos que ter, por exemplo, como condutores, mais atenção quando o peão é idoso? O que é que vocês acham? Estou à espera. Escrevem, pagam. Hã? Porquê? Reparem, ele pode não nos estar a ver, pode não nos estar a ouvir, pode não se aperceber da nossa presença, é muito mais lento a atravessar, temos que ter mais paciência.
pode perder o equilíbrio e cair, certo? Portanto, muitas situações em que, obviamente, e por estas situações, nós, quando é também um peão idoso, certo? Temos que redobrar a atenção. Assim como também vamos ter que redobrar a nossa atenção, ok? Quando o peão possui uma certa deficiência, que pode ser uma deficiência física, certo? Como pode ser uma deficiência psicológica, pode não ver, pode não ouvir, certo? Portanto, sempre, obviamente, que é difícil nós percebermos que ele não ouve, mas ver, normalmente a gente percebe, não é? Os cegos têm aquela tipo bengalinha, não é? Certo? Que os serve para guiar. Portanto, isso normalmente é mais detectável, ok? Pode ser um peão de qualquer idade estar bêbado, por exemplo. Portanto, obviamente, vai haver um determinado tipo de peões em que nós temos que ter cuidado. Depois, e podemos até, posso utilizar o suporte do vídeo nesta situação, podemos ter que estar sempre a imaginar quando existem veículos estacionados que há probabilidade muitas vezes de atravessar um peão no meio dos mesmos, em claro que o peão tem que ter cuidado, mas nós temos que prever. Eu acho que ia um peão no passeio, mas agora de repente desapareceu, que se calhar está à frente do carro, se calhar não se vai lembrar de passar e pode não estar a ver. Portanto, são este tipo de situações, como por exemplo, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, acabou de parar um veículo à nossa frente, certo? Primeiro, vocês têm que ter noção de uma coisa. Vocês são condutores quando estão dentro do carro a conduzir. Vocês param, certo? Fazem a paragem, não é? E passam para fora do veículo. Passam a ser o quê? Passamos a ser o quê? Estacionamos o nosso veículo, saímos fora do veículo, o que é que nós passamos a ser? Peões. Portanto, lembrem-se, quando estivermos lá dentro, que nós também vamos ser peões. Certo? E é outra coisa que vocês têm que imaginar. Vocês acabou de parar um veículo à vossa frente. Certo? O que é que pode abrir? Pode abrir a porta. Pode ser um peão. Pode não se ter apercebido da nossa chegada. Ok? Isto é a situação que eu estava a falar há bocado do cuidado especial que nós temos que ter com determinados tipos de peões. Ok? Voltando um bocadinho atrás, e aproveitando aqui um bocadinho do vídeo, ok? Também é muito útil vocês perceberem o que é que, para efeitos de circulação, é considerado um peão. Ou seja, aquilo é um peão. Se for uma pessoa em patins, o que é que vocês acham? É peão. Se for uma pessoa com skate, é peão. Se for uma trotinete sem motor, também é considerado peão. Se for com motor, já é considerado velocípede. Ok? Uma pessoa em cadeira de rodas é peão. Uma pessoa levando um carrinho de mão também é peão. Conduzindo uma bicicleta. Qual é a vossa ideia em relação a conduzir uma bicicleta? É peão, não é peão? Se for em cima da bicicleta, é velocípede. Ok? Se formos em cima da bicicleta, é velocípede. A não ser, que é aqui que vocês desconhecem muitas vezes, uma criança até 10 anos em cima da bicicleta é peão. Se for acima dos 10 anos, só é considerado peão se levarmos a bicicleta à mão. Entendido o que eu disse? Perceberam o que eu disse? Portanto, qual é a diferença entre ser velocípede e ser peão? O velocípede, por onde é que tem que circular? Pela estrada. Ou seja, vocês vão aprender pela faixa de rodagem. A faixa de rodagem é o local para a circulação dos veículos, seja os veículos com motor, seja os veículos sem motor. Portanto, uma trotinete com motor tem que andar na faixa de rodagem. Um velocípede, uma pessoa de bicicleta com idade superior a 10 anos, certo? Tem que andar na faixa de rodagem. Ok, Soraya? Na faixa de rodagem. Certo? Ou seja, se levarem a bicicleta à mão, aí podem andar pelo passeio. Só nesse caso. Ou então, se for uma criança até 10 anos, pode circular no passeio em cima da bicicleta. Daí a diferença entre ser considerado peão e ser considerado velocípede. É a parte da circulação também. Okay? O local onde eles têm que circular. É claro que depois existem aquelas pistas. E sempre que existam pistas,
Obviamente, esses utentes têm que utilizar as pistas, quer seja para peões, quer seja para velocípedes. Não havendo estas pistas, o velocípede circula pela faixa de rodagem, os peões circulam pelo passeio ou pela berma. Se não existir passeio ou berma, já agora aproveito para falar nesta situação, não existindo passeio ou berma, obviamente o peão tem que circular pela faixa de rodagem e só aí, que vocês se calhar já ouviram, na situação deles ter que circular de frente para os veículos. Quem é que já ouviu? Os peões têm que circular de frente para os veículos. Nunca ouviram isto? Mas só têm que o fazer quando circulam pela faixa de rodagem. Ou seja, quando não existe nem berma nem passeio. Quando existir berma ou passeio, eles podem ir de costas. Vão na berma e vão no passeio. É indiferente porque estão na parte destinada à sua circulação. Certo? Agora, quando é na faixa de rodagem, aí sim temos que circular como peões de frente para os veículos. Ok? Está entendido? Em relação a contornações, a não cedência de passagem pelo parte do condutor, quando é obrigatório ceder a passagem a um peão, isto pode acontecer nas passadeiras, quando muda de direção. Portanto, um condutor, quando muda de direção, independentemente de existir ou não passadeira, se o peão já estiver a fazer o atravessamento da via, mesmo que não exista passadeira, se o peão já estiver, basta ter um pé na faixa de rodagem, o peão é obrigado a deixar o condutor é obrigado a deixar o peão concluir a passagem. Nessas situações e nas passadeiras, quando o condutor tem que ceder a passagem, quando não existe, por exemplo, sinalização luminosa e esteja vermelho para o peão e verde para o condutor, obviamente o condutor pode seguir, certo? Tendo que o ceder a passagem, não o fazendo, é uma contornação grave. Por exemplo, exame de condução dá reprovação direta se vocês não cederem a passagem ao peão. E no caso da passadeira, não precisa do peão já estar a passar. Basta estar junto à passadeira para passar. Não precisa de já estar na faixa de rodagem, que é uma coisa que vocês... mas ele não estava a passar. Não tem que estar a passar. Ele está-se a aproximar da passadeira. Vocês veem que ele vai para a passadeira, imobilizem o vosso veículo. Okay? Deixem-me parar agora aqui um bocadinho, que já está na matéria seguinte. Ok? A não cedência de passagem por parte do condutor a um peão que tenha prioridade contra ordenação grave. Comecem a apontar estas contornações. No final, na última aula, MCOM 17, última aula do MCOM, vai dar uma tabelinha, mas é impossível, nós mesmo lendo aquela tabelinha, é impossível vocês decorarem a tabela. Impossível mesmo. Portanto, vão apontando, que eu vou dizê-las as mais importantes e as que normalmente vos saem, eu vou-vos dizer ao longo da formação. Portanto, vão apontando e vão construindo vocês, até numa folha à parte, as contornações. Contornações. O Bruno disse que era grave isto. Isto é muito grave. Isto é grave. Isto é muito grave. Bom. Contornação grave. Não cedência de passagem pelo condutor quando obrigatório ao peão, nomeadamente numa passadeira ou na mudança de direção. Está? Capisque? Alguma dúvida? Dependendo das situações, já agora mais uma dica, dependendo das situações, vocês devem deixar o peão chegar ao outro lado. Ok? Certo? Portanto, devem deixá-lo que ele chegue ao outro lado, porque ele pode se lembrar a meio de voltar para trás e já estamos lixados. Portanto, deixem-no chegar ao outro lado, a não ser que tenha um separador a meio e que haja lá um sítio que, se ele voltar para trás, fica lá, tem lá um refúgio. Está entendido? Está entendido isso? Do peão? Alguma dúvida em relação ao peão? Já agora, o peão, se tiver, já começaram a multar, a PSP e a GNR já começaram a multar, um peão, se tiver uma passadeira a menos de 50 metros, tem que se deslocar à mesma para fazer o atravessamento da faixa de rodagem. Se vocês atravessarem fora da faixa, fora da passadeira e tenham uma passadeira a menos de 50 metros, como peões, vocês podem ser multados. Ok? Posso avançar? Sim? Ou alguma dúvida? Morreram todos, ninguém me responde. Primeira palavra-chave
Primeira palavra-chave, número 11. 11. Está registado? Muito bem. Depois, ainda hoje no exame de condução vinha a falar sobre isto e o comportamento de alguns condutores de velocípedes que evocam para si a lei, que agora até os defende em certas situações, mas esquecem-se que também têm direitos e deveres. Ou desculpem, que também têm deveres, que era isso que eu queria dizer essencialmente. Então, têm direitos, obviamente, mas esquecem-se que têm deveres. Primeiro, como eu disse há bocado, veículos de duas rodas, independentemente de ser velocípedo ou motociclo, são os veículos mais frágeis, derivado à sua instabilidade. Por isso é que nós temos que ter, regra geral, o quê? Equilíbrio para poder conduzir este tipo de veículos, certo? A própria movimentação, como vocês estão a ver ali do corpo, no caso dos velocípedos, para até darmos aos pedais, faz com que a gente balance um bocadinho o corpo e a bicicleta não tenha, então, uma direção retilínea, ok? E realmente surgiram novas regras importantes e que vocês têm que saber e têm que cumprir e fazer. Eu sei que vocês vão dizer, mas ninguém faz. É verdade, mais uma que ninguém faz, mas se vocês não fizerem, que é, como este BM está a fazer erradamente, nós, para ultrapassarmos veículos de duas rodas, seja velocípedo, seja motociclos, nós temos que dar uma distância lateral de 1,5 metros. Ou seja, se for um velocípedo à vossa frente, vocês estando aqui no vosso veículo, entre o nosso veículo e o velocípedo tem que ser 1,5 metro. Ou seja, o que é que vai acontecer? Se tiver linha contínua e tivermos um velocípedo, o que é que vai acontecer? Vamos ter que ir atrás dele até termos espaço para ultrapassar. Nem que seja em primeira, nem que seja a 5 ou a 10 km por hora. Quem é que não percebeu aquilo que eu disse? Ou todos perceberam? Portanto, quando virem um velocípede à vossa frente, e existir uma linha contínua que vocês sabem que não podem nem pisar nem transpor, se nós não conseguirmos dar o tal 1,5 metro, nós temos que ir atrás do velocípede até termos linha descontínua ou até ele se encostar e a gente conseguir passar e dar 1,5 metro. Se não, temos que ir atrás do velocípede. Não há volta a dar. Vocês esquecem-se disto porque normalmente o que é que acontece? Ninguém faz. Nem pai, nem mãe, nem namorado, nem namorada, nem etc. Nem tio, nem avô, nem ninguém. Ok? Entendido? Portanto, atenção. Se for velocípedes, se forem condutores de velocípedes, se forem 2, até podem ir a par. Se forem mais 2, têm que ir em fila. Portanto, também, como lá está, também têm deveres. Também não devem, assim como nós temos que dar 1,5 metro a eles também não deviam, quando nós estamos imobilizados, que é uma situação que acontece muito mesmo, principalmente com os motociclos, eles têm que manter a posição. A lei diz que o motociclo, quando está numa fila de trânsito, tem que manter a posição, como o velocípede, tem que manter uma posição como se fosse numa fila que se tratasse. O que é que fazem? Isto que vocês estão a ver. Ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, começam a furar os veículos. Asneira. Não podem fazer, obviamente. É claro que isto é a situação do 1,5 metro. Aqui pode, porque está a linha descontínua. Se tivesse linha contínua, ali o senhor do Ferrari tinha que acalmar os cavalos, ok? E ir atrás do velocípede. Tão simples como isso. Ok? Dúvidas? Está a linha a escrever. Luísa, pode escrever? Estava com vergonha de escrever. Ok ou não? Certo? Pronto. Atenção. São os veículos, sai muitas vezes isto, veículos de maior fragilidade. Um dos cuidados a ter é a sua
instabilidade. Menos visíveis. Normalmente o que acontece é que os motociclistas têm, e bem, aquela coisa do acelerador. Ok, pelo menos a gente ouve a presença deles. Obviamente que é esta parte que estão aqui a falar, são veículos muito mais sujeitos também ao quê? À deslocação de ar provocada pelos outros veículos, à situação da chuva, do vento, certo? Então, lá está. O condutor do motociclo leva com estas situações todas. Aqui se fala na situação do pesado, mas mesmo com o ligeiro, certo? Há sempre aquela deslocação de ar ou as próprias condições atmosféricas, certo? Que vão prejudicar, vão provocar instabilidade, mais instabilidade ainda no veículo de duas rodas. Ok? Dúvidas em relação a isto? Motociclo, está tudo? Muito bem. Passamos então para a situação do comportamento que nós temos que ter quando estamos perante veículos pesados. Obviamente, como eu disse, não estão aqui por serem frágeis, porque não são de todo frágeis, mas as suas dimensões vão nos criar vários tipos de situações perigosas. Uma que está aqui visível nesta situação, que é a falta de visibilidade que nós temos. Portanto, nós não conseguimos ver nada à nossa frente, basicamente. Portanto, temos que ter muito mais cuidado, porque ele vai mesmo nos tirar a visibilidade. Ok? A situação que vocês viram anteriormente, que é, deixem-me só puxar aqui, a situação da deslocação de ar, ou seja, nós quer estejamos na ultrapassagem do veículo pesado, quer estejamos de frente a frente com um veículo pesado, sendo até a via mais estreita, ou seja, quanto mais estreita for, mais vamos sentir, porque mais próximo vamos passar do veículo pesado, ok? Vamos sentir ali a tal força de atrito, vamos sentir ali um vento extra, que é uma força extra, uma deslocação de ar extra, que pode provocar desequilíbrio no nosso veículo. Portanto, tira-nos visibilidade, dá-nos instabilidade quando nos cruzamos com eles, quer seja frente a frente, quer seja na ultrapassagem dos mesmos. Termos atenção que, apesar de eles circularem com velocidade menor, como são de grandes dimensões, nós vamos precisar na mesma de espaço para conseguirmos ultrapassar. Portanto, vamos precisar na mesma da situação de termos o espaço suficiente para iniciarmos e concluirmos a manobra. Portanto, obviamente tenham atenção a estas situações e tenham atenção às situações que eu falei, quer sejam em rotundas, principalmente aquelas rotundas mais pequeninas, nas mudanças de direção, em que eles muitas vezes, para executar a manobra corretamente, não utilizam apenas e só uma via de trânsito, ou a via de trânsito deles. Precisam de muitas vezes utilizar a nossa via de trânsito, certo? Ou seja, muitas vezes nós estão a mudar a direção à direita. Eu não sei se tenho aqui alguma imagem em relação a isto. Pronto, depois é esta situação das grandes dimensões. Ok, só um bocadinho aqui. Por exemplo, comecem-se a rir, ok? Pronto, imaginem aqui um veículo pesado, certo? Ok? E nós vamos aqui atrás, ouvimos até aqui de frente, certo? E temos aqui uma interseção. Ele, para virar para aqui, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer, normalmente ele tem que fazer isto. Certo ou errado? Estão a tentar perceber o que eu estou... Dá para perceber? Ok? Toda a gente diz que vai fazer uma vaquinha um dia para me oferecer uma... Mas nunca ninguém fez a vaquinha. Estou a brincar com vocês. Pronto. Ou seja, o que é que temos que ter cuidado? Este carro tem que ter cuidado que ele vai se meter na faixa de rolagem dele. Portanto, o normal é facilitar. E nós terem atenção, porque ele vai estar... Se estiver a sinalizar bem, vai estar com o pisca da direita. Certo? Não é ele ao estar a fazer isto e a gente meter-se aqui ao lado dele. Não é? Como, por exemplo, quando temos uma rotunda, ok? Em que temos aqui a parte central da rotunda e temos aqui duas vias, ok? Nós vamos estar aqui e se tiver aqui um pesado, o normal é ele quando estiver a fazer isto, há uma parte do pesado que vai ocupar a nossa. Ele não vai conseguir só cingir-se à sua via de trânsito. Nunca se metam numa rotunda ao lado de um pesado. Porque senão vão levar se calhar com o pesado em cima.
Ok? Entendido isto? Certo? Perceberam? Portanto, é outro tipo de dificuldades que o veículo pesado nos vai causar. Ok? Esta situação que vocês estão a ver aqui, ok? É uma regra que existe fora da localidade. Portanto, esta regra de uma distância... Nós vamos brevemente, numa aula futura, vamos falar na distância de segurança. E vocês vão perceber que a distância de segurança é a distância que separa o meu veículo do veículo que vai à nossa frente. E que eu vou dizer que não é quantificada. Portanto, eles não dizem eu tenho que circular a 1, eu tenho que circular a 2, eu tenho que circular a 3, eu tenho que circular a 5, eu tenho que circular a 10 metros do veículo da frente. Não. É a mínima indispensável para que eu consiga parar o meu veículo sem embater no veículo da frente. Isto é a definição de distância de segurança, ok? Mas, então, como estamos aqui a falar nos pesados, existe esta regra específica para os veículos pesados, mas também só existe esta distância de segurança mínima que eles têm que guardar, que é os tais 50 metros que vocês estão a ver aí, para o veículo que vai à frente, só existe quando ele circula fora de uma localidade e quando existe, como vocês estão a ver aí, uma via em cada sentido. Ou seja, quando eles circulam fora de uma localidade e exista uma via de trânsito para lá, uma via de trânsito para cá, um veículo pesado, seja de mercadoria, seja de passageiros, ok? Tem que guardar para o veículo da frente uma distância nunca inferior a 50 metros. Sabem porquê? Não? Não. Por causa de a ultrapassagem de outros veículos. Porque se eles fossem colados ao veículo que vai à frente, certo? Obrigavam-nos nós a termos muito espaço, porque para além de ultrapassarmos o veículo pesado, tínhamos que ultrapassar o outro que estava à frente. Então, para facilitar a ultrapassagem. Ok? Portanto, esta regra existe simplesmente aqui. Fora de uma localidade, é fiel, fora de localidade, ok? Quando exista uma via de trânsito para cada lado, só, os veículos pesados têm que guardar para o veículo da frente, que circula imediatamente à sua frente, uma distância superior a 50 metros, para facilitar a ultrapassagem. Isto também sai. Ok? Que é isto que vocês estão a ver aqui. Ok? Certo? Muito bem. Até já está aqui a distância de segurança. A distância de segurança, então, e agora vou para aqui outra vez. A distância de segurança é, então, a distância que vai do nosso veículo ao veículo que vai à nossa frente. Esta distância aqui. É claro que eu vou falar mais em distância. A definição é esta que eu vou dizer. Mas eu vou falar de outras distâncias de segurança e outras distâncias que são importantes, certo? Não só relativo ao veículo que está à nossa frente. Mas a definição essencial é que eu consiga, ou seja, não é quantificada, não diz eu tenho que circular a 1, eu tenho que circular a 2, eu tenho que circular a 5, não. É a mínima indispensável para que eu consiga imobilizar o meu veículo no espaço livre, ou seja, no espaço visível à minha frente. Eu estou a dizer espaço livre, espaço visível, porque é a linguagem que eles utilizam. O que é o espaço livre? O que é o espaço visível? É isto aqui. Eu posso ir a 1 metro? Posso. Desde que aquele carro pare e eu consiga parar sem lhe bater. Portanto, vocês é que devem calcular esta distância de segurança. Dependendo também da maneira como vocês, da experiência que vocês têm. Da maneira como vocês, até
se sabem que o vosso carro tem algum tipo de deficiência no sistema de travagem. Então, alto, vamos mais longe do veículo da frente. Ok? É claro que vai depender esta distância também, essencialmente, de quê? Da velocidade que nós vamos. Quanto maior for a nossa velocidade, maior tem que ser a distância de segurança. Mais longe eu tenho que circular do veículo que vai à minha frente. Se estiver a chover, o que é que deve acontecer à distância de segurança? Deve aumentar. Se a estrada está molhada, se a estrada está com areia, se a estrada está com óleo, eu devo circular mais longe do veículo da frente. Ou seja, a distância de segurança deve aumentar. Portanto, obviamente, esta distância, que é vocês que escolhem, entre aspas, deve depender ou depende destes fatores, da nossa velocidade, das condições da via, das condições ambientais, certo? Portanto, nós, com mais velocidade, a chover, certo? Com a estrada com areia, devemos circular mais longe. Deve aumentar a distância de segurança. Distância de segurança é a distância que separa o meu veículo do veículo que vai à minha frente, que tem que ser suficiente para que eu consiga imobilizar o meu veículo no espaço livre à minha frente. Ok? No espaço visível, no espaço livre. Isto são coisas que eles utilizam, expressões que eles utilizam. Certo? É claro que também é importante, certo? A situação da distância de segurança, por exemplo, quando temos um veículo estacionado e temos que o contornar, quer seja esta distância a passarmos aqui, quer seja depois, quando estivermos lado a lado, que no caso de outros automóveis não existe aquela situação do 1,5 m que nós falámos há bocado, mas é a mínima indispensável para que não haja colisão até com os espelhos. Portanto, a distância de segurança lateral. Muito bem, Eva. Como quando nós estamos a circular, certo? E temos um veículo para ultrapassar, portanto, ali era um carro mal estacionado. Aqui é um veículo para ultrapassar. Obviamente, atenção à distância lateral. Ou então, a situação de estarmos da via até ser mais estreita e termos um veículo a circular de frente para nós, certo? E termos importância, esta distância aqui, quando passarmos ao lado dele. Certo? Portanto, são tudo distâncias importantes, até, porque eu gosto realmente de falar nisto e para vocês perceberem até o ponto onde é que nós temos que chegar, e é importante, nós próprios, quando formos estacionar o nosso veículo, certo? Temos um veículo estacionado num local de estacionamento, certo? Ok? Nós, como é que nós devemos deixar o nosso veículo? Assim, certo? Não vamos agora meter o nosso veículo colado à traseira dele. Portanto, até esta distância de segurança é importante, porque também não queremos chegar ao carro e ter o carro estragado. Ou, quando o estacionamento é paralelo, que é este, nós deixarmos uma distância lateral suficiente para quê? Para abrirmos as portas. Também é uma distância de segurança. Ou vamos colar-nos ao carro e pormos ali, mesmo que, não sei que de vez em quando o rato dá-lhe assim qualquer coisa. Acreditem que não sou eu. E nem estou a tremer. Apesar de não ter jeito nenhum, não desenho assim tão mal. Percebem? Mas dá para entender estas distâncias de segurança também. Portanto, até ao estacionarmos o nosso veículo, nós temos que cumprir estas distâncias laterais, para que, obviamente, exista espaço para os outros condutores estacionarem, e, portanto, ocuparmos só um lugar, certo? E permitirmos que as portas consigam abrir. Certo? Alguma dúvida em relação a esta situação da distância de segurança? Portanto, cuidado com estas situações de trabalharmos em cima e batermos. Que acho que vai haver aqui um que vai bater, acho eu. Exatamente. Ok? Portanto, atentos. Está aí alguém? Raise your hand. Ok. Às vezes parece que fogem todos. Ótimo, então. Pronto. Ok. Vamos avançar agora para a parte seguinte. Muito bem. Falando diretamente agora
da condução defensiva, ok, é muito importante para que exista a tal condução defensiva, que eu vou já falar na definição, embora já tenhamos falado, certo? É muito importante para a situação do civismo, certo? É muito importante para a segurança, ok? A comunicação. O comunicarmos com o peão, mas também comunicarmos com os outros condutores. E normalmente eles começam... Digam-me maneiras que vocês acham que nós comunicamos com o outro. Coisas que vos vêm à cabeça. Acham que normalmente é gestos que a gente utiliza? Leonor e Eva. Daniel, acham que é gestos? Normalmente o que vocês veem no dia-a-dia? Sinais de luzes, vê-se muito, não está escrito na lei. Não existe. A comunicação negativa, que é o apitar. Gestos, só se for gestos obscenos. Que eu acho que se vê mais do que aos outros. Certo ou errado o que eu estou a dizer? Soraya, também não existe essa. Luzes de perigo. Eu sei que eu perguntei-vos mesmo o que é que vocês veem no vosso dia-a-dia. As luzes de perigo não servem para agradecer. Como é que se agradece a alguém que nos cede a passagem? Como é que se vai ter que agradecer a alguém que nos cede a passagem? Exatamente. Obrigado. Eu sei, Soraya. Mas por isso é que eu perguntei. Soraya, tu respondeste bem, porque respondeste ao que eu te perguntei. O que é que vocês estão habituados a ver? Os sinais de luzes. O apitar, mas é forma de protesto, que é que não pode ser. A situação dos 4 piscas para agradecer, que não é o que está escrito na lei. Exatamente. O que está escrito na lei para agradecer é levantar a mão. Ou assim a meio, ou até abrir um bocadinho da janela. Se virem que o condutor não consegue, certo? Vamos lá. Ok? Entendido? Por exemplo, dar passagem. Vocês dizem que é dar sinal de luz. Não. Sinal de luz pode significar: olha, cuidado que eu estou aqui, estás-me a ver? Onde é que está escrito que é para ceder a passagem? Não está. Ceder a passagem é: podes vir, eu deixo-te passar. Fazem um sinal com a mão. Chama. Mas atenção, quando nós damos a passagem a alguém, se aquele cruzamento ou aquela situação em que nós estamos a chamar alguém, se ele não se tem que interessar com outra pessoa, que também ele vai ter que ceder a passagem. Ou seja, nós estamos com boa vontade a dar-lhe passagem. E se vem um carro que não lhe quer dar a passagem? Foi o que aconteceu ali com aquele peão. Não é? E o outro estava distraído, certo? E não ia ceder a passagem ao peão. Percebem? Perceberam isso? Portanto, exatamente. Quer o peão, quer nós. Já aconteceu de muitas vezes eu parar numa passadeira para ser o peão e vir um carro ultrapassar-me e eu até, ok, por instinto, abri a janela, ou seja, possivelmente até já vinha, meti a mão de fora, tipo, olha, para, está bem. E ele lá percebeu e parou. Porque não ia arrancar sempre e o peão estava a passar na passadeira à nossa frente. Certo? Perceberam a ideia? Portanto, tenham atenção a estas comunicações, mas elas têm que existir e têm que existir com outro condutor. Às vezes está uma fila de trânsito e muitas vezes eu próprio digo, vocês ficam todos envergonhados. Estás a brincar? Vocês até pensam que eu estou a brincar. Não. Tá, vocês querem mudar de via de trânsito. Está um trânsito infernal, não conseguem mudar. O que é que vocês fazem? Abrem a janelinha, olham para o condutor do outro carro e pedem: olha, obrigado, peço desculpa, posso? Ok, façam isso. É um modo de comunicação. E depois, ok, obrigado, agradeço. Faz parte. Deu-me a sua passagem, obrigadinho. Entenderam? Portanto, são estes modos de comunicação. Os sinais de luzes servem, por exemplo, para nós assinalarmos a marcha de urgência à noite. Dar sinal de luzes é uma maneira de assinalarmos a marcha de urgência à noite. Assim como as luzes de perigo. As luzes de perigo, ou 4 piscas, que vocês chamam 4 piscas, mas chamam-se indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo, ou melhor, luzes de perigo. Então, situações em que temos que utilizar as luzes de perigo. Olha, esta situação aqui, redução súbita da velocidade, ou seja, está a ficar trânsito à nossa frente, nós vemos que vamos ter que começar a travar, ligamos as luzes de perigo,
para avisar os condutores que vêm atrás de nós que vamos ter que começar a abrandar. E eles vão fazendo isto e sucessivamente vamos avisando os condutores que venham mais atrás. Muito bem, Eva, sempre que queiramos assinalar a marcha de urgência, quer seja de dia, quer seja de noite, temos que ligar as luzes do perigo. Quando o nosso carro fica imobilizado por acidente ou por avaria, temos que ligar as luzes do perigo. Posso-vos dizer que há examinadores que no início do exame prático perguntam estas situações da luz do perigo. Olha, diga-me aí duas situações em que nós temos que utilizar as luzes de perigo. Mas vocês têm que saber no dia-a-dia. Vocês têm uma avaria na autoestrada. Certo? Vamos aprender que vocês têm que tentar imobilizar o carro fora da faixa de rodagem. Certo? Mas mesmo estando fora da faixa de rodagem, o que é que vocês vão ter que fazer? Luzes de perigo. Ok? Colete. E colocar o triângulo. Luz de perigo. Ok? Colete e ir colocar o triângulo. Vão aprender a que distância, etc. Não vamos já estar, senão vocês daqui a um bocado começam a deitar fumo. Tudo de uma vez. Ok? Agora, imaginem que vocês das três esquecem-se de ligar as luzes de perigo. A polícia chega, qual é a contornação? A falta ou a má sinalização ou a falta de sinalização de um veículo imobilizado por avaria, certo? Numa autoestrada é contornação muito grave. Mas muito grave. Vamos dar no modo regime probatório. O que é o regime probatório? Os 3 primeiros anos de carta. Se vocês cometerem uma muito grave dentro dos 3 anos de carta, o que é que vos acontece? Alguém tem noção? Alguém já tem noção do que é que acontece? Exatamente. Vem tirar outra vez. Basta uma muito grave para vocês virem tirar a carta. A vossa carta é cancelada e tem que ir a vir tirar outra vez. Eu gosto muito de vocês. Mas é com carta e lá fora. E a fazerem as coisas direitas. É assim que eu gosto de vocês. Estão a perceber a noção e o encadeamento das coisas? E a importância de vocês, mais uma vez, saberem aplicar, saber o teórico e aplicar o teórico. Não é saber para passar no exame. Ou bom dizer ao examinador, no dia do exame, que não sabem ligar os máximos e não sabem desligar os máximos. Como é que vocês ao outro dia, ou podem sair de lá com carta, se vocês vão conduzir uma vez à noite, eu nunca dei aulas à noite. Garanto que vos vão ser ensinados a ligar. Vocês não vão ninguém, ou seja, o vosso instrutor, eu, vou-vos ensinar a fazer isso, certeza absoluta. Ou não é condução, que é um módulo extra, ou até depois quando derem aulas com o vosso instrutor, vai-vos ensinar isso. Não vão, ninguém me ensinou. E descobrir vocês. E vocês pesquisarem, como eu digo, para vocês fazerem. Vamos procurar. O Bruno logo à noite, este é o tema. Se calhar hoje tenho um bocadinho de tempo, vou tirar meia hora, vou já pesquisar o que é que vamos dar na aula de logo. Fazerem a vossa parte. Ok? E isto da comunicação, que vocês sabem muitas vezes que não existe. Existe o quê? Estás aqui ao meu lado, achas que o teu carro anda menos que o meu é que anda mais. A comunicação é, vamos pôr o pé no acelerador e vamos prejudicar a ultrapassagem do outro. Tu achas que és espertinho, achas que vais meter à minha frente? Não. Vou-me colar ao carro da frente, não te facilito a manobra. Exatamente, não te facilita a manobra. Há muita falta de civismo. E a falta de civismo vem também da falta de comunicação. O dar um pisca com antes... Sabem uma coisa? O que é RTP1? Alguém sabe o que é RTP1? Em termos de canais, nós temos 1, 2, 3 e 4. A RTP1 qual é? É sempre a quê? É sempre a primeira. Então pensem que o pisca é como a RTP1. Vamos parar. Pisca. Vamos arrancar. Pisca. Vamos mudar a direção à direita. Pisca. Vamos mudar a direção à esquerda. Pisca. Temos um veículo para contornar. Pisca. Mas eu não utilizei a via de trânsito contrária. Não tenho que utilizar. Vocês vão colados à direita. Fazem um desvio. Seja por um mosquito, entre aspas. Fizeram um desvio, pisca. Porquê? Porque não, para o outro de trás saberem, por exemplo, o motivo porque é que vamos reduzir a nossa velocidade. E não é reduzir primeiro a velocidade e depois é que damos pisca. Porque senão ele se calhar vai ficar surpreendido. Ok, agora, se nós dermos pisca e ele estiver desatento, que é o que acontece muitas vezes com vocês. Vocês veem vamos a dar uma aula, vocês veem o pisca do carro da nossa frente ligado e continuam a acelerar. Se ele está a dar pisca, alto. Agora acender duas luzes vermelhas. Está a travar.
E calma, vamos, deixa-me começar também eu, senão vou chegar acima dele. Mas vocês não pensam assim. Asneira. Lá está, o tal, observar, recolher corretamente a informação, procurar índices críticos. Ok? Vamos batalhar nisso e vamos falar várias vezes nisso. Ok? Sempre observação, sempre. Vocês, enquanto conduzem, têm que ter uma visão em 360 graus. Os espelhos só vos dão 180. Vocês, para os espelhos, já é difícil olhar. E os espelhos só vos dão 180 graus. Onde é que vocês vão buscar os outros 180? Olhar. Ok? Isto que vocês viram aqui, embora eu tenha feito errado, é um modo de comunicação. Momentaneamente, e pelo tempo necessário, por exemplo, para compormos a anomalia, por exemplo, não existir piscas, os indicadores da nossa direção do carro avariaram. Podemos substituir, não é podemos, temos que substituir por sinais manuais. Obviamente, até nos deslocarmos até à oficina. Okay? Também está previsto na lei a substituição dos sinais luminosos por sinais manuais. Dá para dizermos que vamos parar, dá para dizer que vamos mudar a direção à direita ou à esquerda, certo? Dá para dizer que pode passar, dá para dizer, olha, vou abrandar, dá para fazermos isso tudo. Também vai haver uma aula em que vamos ver os gestos, vou projetar aqui um vídeo com isso, com os gestos e etc. Ok? Sim, visão periférica, mas é mesmo 360 graus. Vocês não é só os espelhos, depois vão se debruçar no espelho, vão olhar à sua volta. Então, o que é condução defensiva? Alguém me quer dizer? O que é que quer dizer? É andar a 10 km por hora? É parar em todos os cruzamentos e entroncamentos? É parar em todas as passadeiras? Isso é que é condução defensiva? Exatamente, ou seja, é conduzir de modo a evitar o acidente. Não surpreender, nem ser surpreendido. Condução defensiva é conduzir de modo a evitar o acidente. Ok? Não surpreender, nem ser surpreendido. É o dever de antecipar, prever, é o dever de sinalizar. Lá está, se sinalizarmos atempadamente, não vamos surpreender o outro. Se estivermos a contar com o erro do outro, não vamos ficar surpreendidos pelo outro. Todos vamos errar. Todos vamos errar. Esperemos também que quando a gente erre, o outro consiga redimir o nosso erro. E vice-versa. Tem que ser mútuo isto. Daí o dever da comunicação. De comunicarmos com o outro. E comunicação é desde gestos, é desde sinalização, certo? É desde não evocar muitas vezes a nossa prioridade e facilitar a manobra ao outro, ou seja, tal civismo. Daí eu dizer que a prioridade não é um direito absoluto. E quando eu digo isto, estou a dizer duas coisas muito importantes. Que não há nada nem ninguém que tenha sempre prioridade. E também estou a dizer que, apesar de ter prioridade, muitas das vezes é mais fácil nós cedermos a passagem ao outro para que as coisas corram muito melhor. Ou seja, não é para eu ter prioridade que eu deva, não vamos armar-nos agora, entre aspas, ok? Em Madre Teresas. Ou em Santos. Ok? Se perceberam? Ou seja, agora não vai passar toda a gente. O examinador vai ficar assim, ui, tu sabes por acaso que tens prioridade, não é? Começa a ter dúvidas. Não, é nas situações em que se calhar o carro até se meteu um bocadinho mais para a frente, certo? E vocês, em vez de pararem de ceder, o que é que vocês fazem normalmente? Contornam. E às vezes até pisam linha contínuas. Tu pensas que ias passar, eu é que tenho prioridade. Não, é mais fácil ceder ao outro, vamos lá, facilitar. Nós estivemos na situação dele, e não hoje uma aluna, eu estava a fazer, um veículo estava a fazer inversão de sentido de marcha, ela não ia parar.
E assim, tu gostavas de estar a fazer uma inversão de sentido de marcha e estás a começar a fazer marcha atrás e um carro meter-se atrás de ti? Não. Então porquê é que acabaste de fazer o mesmo? Não faz sentido. Então se ele está a fazer, deixa-me acabar. Acabou de parar um carro à nossa frente, acendeu uma luzinha branca, quer dizer que está a fazer marcha atrás. Vamos colar a ele? Ele se calhar parou para estacionar atrás do outro veículo. E nós parados atrás dele. Faz sentido? Não. Isso também é falta de civismo. Falta de atenção. Ok? Pronto. Para terminar, falta-nos falar só neste aspecto, ok? Que vai ser, isto que vamos falar agora vai ser a aula de segunda-feira, ou seja, o início da aula de segunda-feira, ok? Mas uma coisa importante é vocês entenderem que os elementos, ou seja, a circulação rodoviária assenta nestas palavrinhas todas. Assenta na segurança, assenta na comodidade, assenta na economia. Economia tem a ver não só com o dinheiro movimentar-se, mas sim a parte da proteção do ambiente, ou seja, a redução da poluição, e por isso vamos ter um módulo, a aula de sexta-feira, que é super curta, é falarmos essencialmente da mobilidade sustentável, ou seja, dos veículos elétricos, etc, etc, etc. Medidas que estão a ser criadas para retirarem o trânsito dos centros da cidade. Portanto, guardamos isso para sexta-feira. Portanto, é da fluidez. O que é a fluidez da circulação? Ou seja, andar devagar demais. Se estão a prejudicar o trânsito, esqueçam, também são multados. Portanto, fluidez é circulação. Okay? O trânsito tem de circular. Portanto, não podemos andar, okay? Empatar os outros. Como costuma dizer, olha para trás. Ih, que fila. Pronto, olha, para ser um casamento só falta o carro da noiva. Ok? Nada disso. Tá? São às vezes expressões e piadas que a gente acaba por nos dar, não é? No sentido de vocês até, ok, vamos lá, que é para isto não parecer um casamento. Fica caro ir a casamentos agora. O progresso e, como eu tinha dito, a proteção ambiental. Ok? Portanto, estas palavrinhas, desde a economia, a fluidez, a segurança, obviamente, o progresso, obviamente são... A circulação rodoviária assenta nestas palavrinhas. Ok? E para essa segurança, ou para esse sistema de circulação rodoviária, existem 4 itens essenciais. Ok? Que são... Obviamente nós, que é o homem. Alguém quer adivinhar os outros? O ambiente. Ok. Normalmente até é esta que vocês... Esperem aí que eu vou escrever aqui, que é mais fácil. Aqui. Ok. Homem, meio ambiente, certo? Mais 4 elementos principais da circulação rodoviária. Homem, meio ambiente. O que é que nós precisamos para andar a circular na estrada? O que é que nós conduzimos? O veículo. E por onde é que nós conduzimos? Pela via. Essa estrada, Gabriel, agora é a via. Ok? A via, mas agora já não há. Esqueçam estrada. Via ou via pública. Portanto, os 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Homem. Se eu perguntar qual destes é o principal? Sem dúvida. Ok? Pergunta de exame. Qual o elemento principal da circulação rodoviária? O homem. Do seu comportamento, da sua atitude, do cumprimento ou não das regras, certo? Do controle que tem do veículo, resulta o quê? A segurança rodoviária. E nós vamos estudar o homem como o quê? E agora falamos. No início da aula, nós falamos homem como condutor e homem como
peão. Certo? Isto é só para vocês encaixarem, para vocês fazerem pontos entre matérias. Ok? Vamos ou não vamos? Se vocês repararem, dentro destas 4 palavrinhas, nós vamos sair delas, tipo árvores, né? Tipo raminhos, certo? E vamos desenvolver e darmos a matéria toda. Tudo vai sair basicamente daqui. Homem como peão, certo? Como condutor, do seu comportamento vai resultar, não só, né? Não é apenas do comportamento, da segurança, da maneira como conduz, da maneira como domina a máquina, etc. Vai resultar, ou é importante para a circulação rodoviária, a segurança rodoviária. O meio ambiente. Porquê é que é importante o meio ambiente? O que é isto do meio ambiente? Meninos, o meio ambiente não é só as condições atmosféricas adversas, que temos que ter em atenção. Vai ser diferente, e vocês vão perceber que é diferente conduzir com chuva e sem chuva, mas também conduzir de dia e de noite, conduzir dentro e fora de uma localidade, conduzir em autoestrada, conduzir o veículo A, B, C. Portanto, este meio ambiente está em alteração, está em constante alteração, estamos a circular dentro como fora, com pouco ou muito trânsito, certo? Com chuva, sem chuva. Portanto, é importante porque vocês, dependendo dessas alterações, dependendo do local, dependendo das condições atmosféricas, vocês vão ter que adaptar a vossa condução. Não só a velocidade, mas a outras situações, o aumento da distância de segurança, etc, etc, etc. Exatamente. E depois, essas condições atmosféricas, muitas vezes, provocam o quê? Condições má da via. Que pode ser com lama, que pode ser com areia, que pode ser molhada, que pode ser com óleo, que pode ser com buracos. Ok? E o veículo é importante? O que é o veículo? O veículo é o elo de ligação entre o homem e a via. Portanto, é o que nos liga, nós condutores, à via. Certo? E nós vai haver um tema específico para o veículo. Primeiro vocês vão ter que perceber, ok, veículo pode ter com motor, sem motor. Com motor temos os motociclos, os ciclomotores, os automóveis, os veículos agrícolas, as máquinas industriais, tanta coisa. Vamos projetar imagens e vamos dizer, olha, isto é um trator agrícola, olha, isto é uma máquina agrícola, olha, isto é um automóvel ligeiro, este é um automóvel pesado, olha, este é ligeiro de mercadorias, aquele é ligeiro de passageiros. Este é um motociclo simples, 2 rodas. Este é um triciclo. Este é um quadriciclo. Olha, este é um motociclo com carro. Ok? E depois vamos passar... depois aos sem motor. O velocípede, o veículo de tração animal. Exatamente. Vamos lá pôr uma imagem de um velocípede e um veículo de tração animal, para não deixar dúvidas. Mas depois vamos passar para dentro do veículo. Como é que chama o interior do veículo? Habitáculo. E dentro do habitáculo, a parte correspondente ao condutor tem uma coisinha por trás do volante. Tem os comandos do veículo. O que é os comandos do veículo? O volante, as manetes que dão o pisca, as manetes das luzes, que ligam as escovas, o travão de estacionamento, a caixa de velocidades. Obviamente, né? Se o carro for manual, vocês vão ter que utilizar, certo? Mas também tem outra coisa, que é o quê? O painel de instrumentos. E o painel de instrumentos, o que é que tem? O velocímetro que nos dá a velocidade instantânea. Nós vamos dar isso tudo. Atenção, isto é só falar por alto. Para vocês perceberem a importância do veículo, porque é o elo de ligação do homem, do condutor com a via, certo? Mas depois nós vamos falar no veículo. E depois vamos falar no sistema do veículo. Sistema de lubrificação. Isto não é para assustar ninguém. Isto não é para vos assustar. Vai ser falado e vai ser recalcado. E vocês vão ter que saber. Ok? Mas é simples se aplicarem. Ok? Não é para assustar ninguém. Ok? Certo? É só estarem atentos. Como vocês acham que já deu para perceber. Pronto. E depois temos a via. E a via vai ser uma coisa também muito importante. Porque não vai existir. Vocês vão ter que olhar. E vamos dar essa explicação para vocês perceberem. Ok. Estou dentro ou fora de uma localidade. Será que isto é uma autoestrada? Será que isto é uma via reservada a automóveis e motociclos? Será que isto é um itinerário complementar? Será que isto é um itinerário principal? Será que é uma estrada municipal? Será que é um caminho? Imaginem,
qual é a velocidade máxima deste veículo? Tem que saber que veículo é, se é ligeiro, se é pesado. Nesta via, tem que saber a via que estão a circular. Vai-vos ser dado bases para isto. E depois, muito importante, é vocês, okay? E amanhã lembra-me que é o início da aula, amanhã lembra-me no início da aula para eu vos mostrar um croquis que eu tenho, que é, vocês, por exemplo, já ouviram falar que nós temos circular que é pela direita. Certo? E houve alguém que até disse estrada. E eu disse, não, é via pública. Também já falámos na berma e no passeio. Portanto, havia via pública. Olhando para uma imagem, vocês vão ter que identificar, ok, aquilo é a berma ou o passeio. O passeio, em relação à berma, é que normalmente o passeio, o que é que tem é mais alto. Certo? Mas eu vou amanhã vou-vos mostrar, ok? Isto tudo direitinho. E vai haver temas para a frente que vamos falar nisso também. Portanto, identificarmos a berma e o passeio, que é para onde circulam os peões. Aquela linha branca que tem, em que para fora é berma ou passeio, chama-se guia. Para dentro dessa linha branca, até a linha branca do outro lado, chama-se faixa de rodagem. E a faixa de rodagem pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vias de trânsito. E é aqui que vocês enganam. Via é uma coisa, via de trânsito é outra. Via ou via pública é tudo. Via de trânsito é só aquela fila. Vocês dizem, é na minha faixa. Não, é na minha via de trânsito. A faixa é de um lado ao outro, daquela linha branca da guia. Certo? Que é por onde andam os veículos. Tudo por onde andam os veículos chama-se faixa de rodagem. E a faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. E quando existe vias de trânsito para lá e vias de trânsito para cá, a linha que divide um sentido do outro sentido chama-se eixo da faixa de rodagem. Portanto, vocês vão ter que identificar isto tudo. O que é via, o que é via de trânsito, o que é faixa de rodagem, o que é berma, o que é passeio. E não é para assustar ninguém. Amanhã, lembrem para vos mostrar um desenho com isto. E vocês, perante aquilo que eu disse, se quiserem procurem, aquilo tem os números e vocês vão ter que dizer o que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3, o que é o número 4 e o que é o número 5. E é berma, passeio, faixa de rodagem, via de trânsito. Perceberam? Perceberam a ideia? Amanhã, no início da aula, é assim que vamos começar a aula. Vamos construir essa tabelinha. Está ok? Posso contar com vocês? Pronto. Segunda palavra-chave, número 23. E obrigado pela vossa colaboração. Espero bem que pesquisem. Não é difícil. É só um exercício básico. Ok? Número 23. Número 2, 3. Ok? Dúvidas, se tiverem, já sabem, mandem pelo WhatsApp. Estou aqui mais 2 ou 3 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiserem expor, esteja à vontade. Ok? Dou a aula por finalizada. Quem quiser sair, boa noite a todos e cá vos espero amanhã. Espero eu sem atrasos.